Bom dia, pessoal. Como é que vão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, que bom estar aqui com todos vocês novamente, dia 25 de junho, este sábado aqui nublado, mas muito calor em Salvador, né? Aliás, acho que o inverno vai demorar para chegar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Que bom ver que vocês já estão na batalha, estudando, assim que nem eu, né? Mais uma vez estou aqui em Direito Constitucional hoje, dando uma aprofundada, como sempre, até mesmo para sempre trazer coisas úteis e de excelência para vocês, né? Não pode estar aqui nesse papel brincando de professor. Bom, o TSE me deu uma rasteira ontem, né? Aliás, a todos nós. O inverno tá bravo, debaixo das cobertas aqui tá 31 graus. Hoje vou de administrativo com Matheus Carvalho, Matheus, meu grande amigo Matheus Carvalho, né? Nosso mestre Cuca aqui dos nossos encontros. Então, entendam, Teresina sempre online, um abraço aí, gente, para Teresina, um abraço a todos vocês. Tá, Caroline, bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. Que bom, né? Estar com todos vocês aqui. Rio Grande do Sul, né? Aliás, Rio Grande do Sul não, é o Rio Grande no Rio Grande do Sul, me perdoem. Bom dia. Sergipe, muita chuva. Aqui só tá nublado, mas até então muito calor. Bom dia, que bom. Fico feliz com a presença de todos vocês aqui. Rio de Janeiro, frio, Rondônia, pessoal de Rondônia aí na área, sejam todos muito bem-vindos, tá? Que satisfação tê-los aqui. Que bom, que bom. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. E eu falava, gente, fala pro Sérgio para dar mais uma aula, para dar uma pincelada sobre as súmulas. Vamos ver o que é que a gente pode fazer, porque todo mundo foi pego de meio que de surpresa. A gente sabia que havia um trabalho já anterior da publicação. Caravelas Bahia, tá no paraíso, hein? Então, havia um trabalho de edição de novas súmulas, mas a gente não estava esperando essa publicação agora. Bom, deixa eu resumir tudo o que aconteceu para vocês de ontem para hoje, o pessoal de Recife aí, de Aracaju, só para que vocês tenham um pouquinho de ideia. Vocês sabem que a Justiça Eleitoral é da década de 30, mais propriamente 1932, foi criada a Justiça Eleitoral. E nós temos a partir daí, né, 80 anos, mais de 80 anos de justiça eleitoral. Nesses 80 anos, foram publicadas 21 súmulas. Então, eu sempre dizia no início das minhas transmissões que o direito eleitoral ainda se tornava mais fácil, porque são poucas as súmulas. E nós temos aqui, tínhamos até ontem, 21 súmulas. Por incrível que pareça, ontem percebam que publicaram mais 70 súmulas. Não, vocês não viram errado, não. Publicaram 70 súmulas. Além das que estão, né, presentes, as atuais, algumas ainda foram alteradas. Então, vocês já viram, e o lado bom disso é verificar que se ontem foram publicadas 70 súmulas, isso vai cair que nem água nos concursos públicos, né? O TRE São Paulo mesmo, podem esperar que vai ser uma enxurrada de súmula cobrada. Ah, João, isso tem algum problema? Não, isso não tem problema. A gente vai estudar, vai bater essas súmulas e, obviamente, se a súmula é porque há um entendimento consolidado. Então, tudo que vocês estudaram continua sendo normalmente aplicado. A diferença é que isso se encontra hoje em entendimentos sumulados, né? A Josiane diz, o judiciário ganhou aumento e quer mostrar serviço, né? Mas o aumento vai ser bom para vocês, né? Vocês já vão entrar aí com a expectativa desse aumento aí, né? Então, bom, eu procurei, gente, a morrer. Eu vi essa notícia ontem pela noite, que foi uma declaração, na verdade, do ministro Henrique Neves,
em um seminário, ele declarou que ontem havia sido publicadas as 70 súmulas. Eu, particularmente, não consegui localizar essas 70 súmulas ainda. Né? Abri, inclusive, o diário do Poder Judiciário de ontem, e ele aponta como principais assuntos, né, assuntos administrativos. Mais uma vez, dá uma olhadinha nisso daí, e ainda não se encontra no site quais são as 70 súmulas. Apenas a informação que as 70 súmulas foram publicadas. Eu não preciso nem dizer que assim que tomar conhecimento dessas 70 súmulas, eu irei aqui postar para todos vocês, para que a gente possa discutir, né, como é que isso vai render aqui, quais são as 70 súmulas, o que foi modificado, o que é que tem de novo, não entendimento jurisprudencial, mas entendimento sumular. Apenas porque é o que eu disse, para que se crie uma súmula, você precisa ter um entendimento corrente. E todo entendimento corrente foi passado para vocês. As súmulas até vão facilitar a nossa vida, a realidade é essa, porque nós vamos ter algo mais concreto. Falando sobre essa situação, nós então percebemos que tomem muito cuidado, né? Bom dia, Bianca. Um beijo para você, querida. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu aproveitei sobre essa situação, inclusive, Eva, eu postei essa notícia. Um abraço aí, pessoal de Belo Horizonte. Eu postei essa notícia, mas a notícia não traz as súmulas, né? Traz Henrique Neves falando apenas sobre essas 70 novas súmulas. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu vou aproveitar, assim que sair essas súmulas, e vou vir comentar essas súmulas aqui, porque eu preciso que vocês gabaritem essa prova, né? Eu preciso que vocês fechem essa prova para que nós tenhamos um excelente aí resultado e a partir disso vocês consigam alcançar o sonho de vocês, né? Sobre isso, então, eu vou acabar começando hoje falando de um abraço ao pessoal de João Pessoa, tá? Eu vou começar hoje falando de duas súmulas, não das 70 novas, mas das antigas mesmo, porque eu preciso voltar a fazer com que vocês pensem em cima dos entendimentos jurisprudenciais, tá? A primeira súmula, que eu até comento no curso, mas vou repetir aqui, é a súmula número 15. Vocês se lembram bem que no direito brasileiro o sufrágio é universal. Antes havia um sufrágio chamado de sufrágio capacitário. O sufrágio capacitário é aquele que limita o acesso ao direito de escolha para determinadas pessoas que possuam mais cultura. No direito brasileiro, o sufrágio capacitário sempre se revelou no impedimento dos analfabetos de votarem. Esse impedimento caiu em 1985 e foi consagrado na Constituição Federal de 1988. Então, hoje, o analfabeto tem acesso ao sufrágio. Só que este mesmo sufrágio se subdivide em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. A capacidade ativa é o direito de votar, a capacidade passiva é o direito de ser votado. Nós sabemos que o analfabeto possui a capacidade eleitoral ativa, mas não possui a capacidade eleitoral passiva. Trocando em miúdos, o analfabeto pode votar no direito brasileiro, mas não pode ser votado. E a súmula número 15 vai nos falar exatamente disso. Ela vai nos contar a história de um sujeito que já exerceu um mandato eletivo. Bom dia, Suelen, estava fazendo falta a você. Que já exerceu um mandato eletivo, mas que, no entanto, quando vai requerer o registro de candidatura para um novo mandato eletivo, o juiz desconfia da sua alfabetização. Tá? Então, desconfia, pessoal, Bertioga, São Paulo, um abraço. Então, desconfia de sua alfabetização. O juiz eleitoral, inclusive, isso é muito comum porque nós que atuamos no direito eleitoral, principalmente em cidades do interior, tem gente que tem candidato que realmente você tem dúvidas e dúvidas bem consistentes acerca de sua alfabetização. Então, o que é que diz a súmula 15? Bem, o fato do cidadão ter exercido o mandato eletivo anteriormente
não é fundamento suficiente para que, em recurso especial, se defira o registro à candidatura. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, olha, o fato de alguém já ter exercido mandato eletivo não traz consigo, né, Vivian, eu realmente não sei. A OAB não é a minha maior especialidade, não. Né, pode sim, pode sem problema nenhum. Então não traz o fato de alguém ter exercido mandato eletivo, não traz presunção absoluta de alfabetização. Mesmo candidato a vereador, candidato à reeleição, né, um vereador, perdão, candidato à reeleição, que o juiz eleitoral desconfia de sua alfabetização e não apresentando o candidato os documentos que comprovem a sua alfabetização, o juiz pode indeferir o registro de candidatura. Por que isso? Porque a súmula vai apontar, olha, você foi mandatário, você exerceu o mandato eletivo, mas isso é uma presunção absoluta de sua alfabetização. Então é o que diz a súmula número 15. E a outra súmula que eu queria comentar, para a gente ganhar esse sábado, porque quando a gente estuda, meus amigos, em um dia, a gente não perdeu tempo, a gente ganhou, não é verdade? Então, o que se tem aqui, não, na prática tem, viu, Thaís? E como tem? Alguns juízes, eles indeferem mesmo o pedido de registro de candidatura, isso é muito comum em eleições municipais. A gente costuma dizer aqui na Bahia, não sei se é algo corrente no Brasil, que tem gente que não sabe fazer um ó com um copo. E é verdade. Principalmente candidatos a vereador do interior, tem cada um que misericórdia. Você desconfia realmente da alfabetização dele primária. Né? O senhor vai fazer uma live sobre prática nas eleições de 2006? É uma boa ideia, né? É que não vejo isso aqui no meu município, mas acontece muito. O que é que tem aqui? Dizemos isso em Minas também. Então, é o que acontece. Iniciou, não sei, tem tempo. Mas, pois é, Thaís, você é de que município? Qual município e estado? Porque tem que ver isso daí. O juiz eleitoral ele tem que ser cônscio de seus deveres, né? Então, se não for assim, fica complicado. Vitória, Espírito Santo na área. E com frio também, aqui é muito calor, misericórdia, né? Pois é, você que mora no paraíso, né? Então, mas tem, viu? Isso daí aí tem que um membro do Ministério Público, o juiz eleitoral agir. Advogo sim, e como advogo em direito eleitoral. Oi Maria, tudo bom? Bom dia. Então, a nossa principal atuação. Tem candidato que não tem ensino médio completo, mas Elaine, pode ter, o candidato pode não ter nem passado no ensino fundamental, mas receber uma alfabetização em casa. Eu não estou nem falando do analfabeto funcional, porque se a gente for falar de analfabeto funcional, né, de analfabetismo funcional, muita gente não resiste sequer no Congresso Nacional. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o analfabetismo mesmo. José Jairo Gomes, quando fala do analfabeto, diz que é aquele que não tem condições mínimas de estruturar qualquer tipo de texto. Né? Falo sim, sem problema. Então não tem condições de estruturar qualquer tipo de texto, não sabe escrever nem ler gato, mãe, pai, né? Mas Thaís, me permita dizer, os políticos são uma vergonha porque o eleitorado é uma vergonha. Se o eleitorado só votasse em gente honesta, só votasse em gente que tem consciência de seu papel como servidores públicos, né, nós não teríamos isso. Então, o problema, né, do eleitorado. E aí você vai aprofundando. O problema do eleitorado é o quê? De educação. Porque aqui no país, infelizmente, a pergunta que o eleitor faz é o seguinte: em que é que isso aí vai me beneficiar? Eu não pergunto que vai beneficiar a sociedade, não. Em que é que vai me beneficiar? A realidade é essa. Agora, por que pergunta assim também? Porque não tem educação, é um ciclo vicioso. Não tem educação. A realidade
né, que nós temos é essa. Infelizmente, o que a gente vê de captação ilícita de sufrágio é a coisa mais comum que tem no interior. Né? Aqui eu estou falando do interior da Bahia, mas infelizmente isso é algo corrente no Brasil todo. Né? Então não tem muito assim o que dizer, não. O que a gente vai dizer? A culpa é dele, a culpa é da gente que coloca lá. Né? Pois é, nada, concordo com você. Sem educação, sem esperança, sem futuro, né? Pois é, exatamente. Primeiro que reclama é o mesmo que vende o voto por um botijão de gás e que acha que o rouba mais faz é algo certo, né? Tem muita gente que eu ouço, por incrível que pareça, eu ouço falando que o que importa é o que o cara faz e que se qualquer um tivesse ali, iria roubar também. É só vocês observarem o que você tem, o Congresso Nacional hoje, que nós temos uma porcentagem enorme de gente sendo processada criminalmente. É isso daí. Eu advogo eleitoral há muitos anos, agora a minha advocacia é sempre uma advocacia técnica, eu vou em cima do direito. Eu não discuto de mérito de nada, né? Mas eu vejo que o eleitor ele precisa ter consciência. 98% das pessoas não sabem sequer para quem votaram, para deputado federal, deputado estadual, vereador, né? Lamentável, é lamentável. E o pior de tudo, e aí vai um desabafo meu, né, pessoal, da pessoa João Paulo, não vejo nem como professor João Paulo, pessoa João Paulo, é o seguinte, eu não vejo expectativa de mudança disso. Porque, na realidade, nós observamos que a educação tem ficado cada vez pior. As universidades federais, por exemplo, estão completamente sucateadas. O ensino público completamente sucateado. Às vezes até mesmo o ensino particular. O povo não tem saúde, o povo não tem educação. E mesmo assim o país é capaz de gastar bilhões de reais com a Copa do Mundo e com a Olimpíada. Eu já vi países quebrarem porque fizeram uma Copa do Mundo ou fizeram uma Olimpíada. Exemplo, a Grécia até hoje, né, sente os reflexos de uma Olimpíada feita no ano 2000. E por incrível que pareça, a gente fez Copa do Mundo e Olimpíada, né? Panis et circus. Enquanto isso, o povo, eu vejo as manchetes e eu tô pena do povo do Rio de Janeiro, é do Brasil todo. Então, o pessoal é de uma violência enorme, né? O hospital sem vaga, o povo morrendo, diz que o IML é uma nojeira, né? O povo sofrendo, não tem. E aí é que vem a situação e faz uma Olimpíada. Né? E faz uma Olimpíada. Gente, a Olimpíada hoje é para país de primeiro mundo, que já tem os estádios consolidados, os locais. Eu vi que vai ter algumas provas na Lagoa Rodrigo de Freitas completamente poluída. Quem é o atleta que quer entrar numa prova dessa? Né? A Baía de Guanabara, né? Que é um atleta que quer entrar ali. É lamentável sobre todos os aspectos. Isso daí era para. E isso era a causa de impeachment. Isso era a causa de impeachment. Com certeza, é lamentável. E você vê, olha, se entrasse um governante sério, sério mesmo, primeira coisa que ele falasse, sem medo de opinião pública, era, olha, a Olimpíada do Brasil está cancelada, eu não tenho condições. Eu não tenho condições de fazer, o povo está com fome, o povo tá coisa, e eles vão arranjando outras situações. Olha, se eu for falar aqui tudo que eu acho que está errado nesse país, eu vou passar aqui vou passar um dia inteiro falando, né, nessa situação toda, o que fazem, a culpa que colocam, né, ora a culpa é do servidor, ora a culpa é do empresário, ou seja, quem toma porrada do país é quem na verdade produz para o país. É um negócio. É um negócio horrível isso daqui, né? Um negócio lamentável. E Fifi aqui começou a se irritar. Começou a se... Deixa eu ver se eu pego ela aqui, a figura, ó.
que fica latindo, ó. Aí você vem, ó. Aí, ó. Aqui, Fifi, dá um oi aí pro Brasil todo, ó. Olha a violência. Isso aqui é um verdadeiro pitbull, rapaz, ó. Aí, ó, pronto. Aí, ó, se acalmou. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Ó que pitbull, ó que ser, né, que dá medo. Vamos aqui. Tá? Lamentável. Pronto, aqui, ó. Dá um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, eu fico latindo aqui, mas eu sou boazinha, né? Tem ali teu irmão. Outro dia eu vou tentar apresentar aqui o outro com Border Collie. Aqui tá sendo treinado pro Agility. Muito interessante ele. Então é isso. Essa situação do país, coisas estão vendo. Aí depois, quando dá um aumento a um pessoal do judiciário, que está há 10 anos sem ter um aumento real, e esse aumento não alcança nem a inflação, o pessoal acha uma vergonha. Né? O pessoal acha uma vergonha. Pois é, então é essa situação. Bom, para a gente finalizar, gente, e não tomar mais o tempo de vocês, só rapidinho a súmula 18, porque na súmula 18 a gente tem que aprender a diferenciar dois pontos quando falamos de propaganda eleitoral. Uma coisa é o poder de polícia da propaganda eleitoral e outra coisa é a aplicação de sanção por propaganda eleitoral ilícita. São duas coisas completamente diferentes. A súmula 18 esclarece isso dizendo: apesar do juiz eleitoral ter competência para, não melhor, exercer o poder de polícia na propaganda eleitoral, ele não poderá aplicar multa sem que exista uma representação. Quer dizer, ele não pode, nessa situação, aplicar, né, multa de ofício. Oi, Sara, quanto tempo, querida? Saudade de você. Você desapareceu. Bom, então nós não podemos ter o juiz eleitoral aplicando de ofício multa alguma. Então o que o juiz pode fazer de ofício? Determinar a suspensão de uma propaganda eleitoral ilícita. Isso ele pode fazer.